Quem vai até a junção Apache, no Arizona, pode dizer sem medo que voltou no tempo e que contemplou uma montanha encantada. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório, indo para o Velho Oeste. Tudo começou quando espanhóis ouviram durante muito tempo histórias sobre um lugar onde havia uma mina de ouro espetacular, maior que todas as outras, e resolveram então ir até o Arizona para checar se realmente era verdade. O território pertencia aos Apaches e foi a eles perguntado se tudo o que ouviam falar era de fato real. E na sua inocência os nativos contaram que sim, que naquela montanha havia a mina de ouro, mas que ninguém sabia onde ficava a sua entrada. Os espanhóis decidiram que iriam explorá-la e pediram a ajuda dos nativos. Eles, porém, se recusaram porque disseram que a montanha pertencia ao Deus do Trovão e o ouro também, e tudo era guardado e vigiado por espíritos, e caso o lugar fosse invadido, a ira do Deus cairia sobre eles. Mas mesmo assim os espanhóis resolveram explorar a montanha por conta própria. Já na primeira expedição, alguns homens que se separaram do grupo simplesmente desapareceram, sem deixar rastro. Dias depois, os corpos de apenas alguns foram encontrados sem as cabeças, que nunca apareceram. Os espanhóis começaram a culpar os nativos, mas eles juraram não terem feito aquilo, porque até eles tinham medo de subir a montanha. Dias depois, mais homens subiram atrás do ouro e também desapareceram. E por isso foi dada à montanha o nome de Montanha da Superstição. Depois disso, o tempo passou e os nativos acabaram se enfurecendo, porque os espanhóis estavam por toda a montanha, esburacando tudo, e temendo que a ira do Deus do Trovão caísse também sobre eles, armaram uma emboscada e os mataram. Quando souberam que muitos espanhóis estavam morrendo ou desaparecendo, a cavalaria foi chamada, mas também foram emboscados pelos índios, e o que aconteceu foi um verdadeiro massacre. A notícia da mina se espalhou e em pouco tempo centenas de caçadores de tesouros surgiam de todos os cantos do país e construíram aos pés da montanha um pequeno povoado. Em 1870, um explorador conhecido como holandês, mas que era alemão, Jacob Watts, chegou com a mesma ideia: encontrar e explorar a mina misteriosa. Ele disse ter livrado um mineiro mexicano da morte. Em agradecimento, teria ganho o mapa da mina. Alguns dizem que ele conseguiu encontrar, outros dizem que não. E havia rumores de que ele teria revelado em seu leito de morte para a amante a verdadeira localização da mina e que teria enriquecido. Mas isso nunca foi comprovado. Após isso, cerca de 10.000 pessoas invadiram o pequeno povoado e invadiram a montanha. Parte deles desapareceu e outros 100 corpos foram encontrados, mortos da mesma maneira, sem as cabeças, mas com sacos cheios de pepitas de ouro ao lado deles. Ou seja, quem ou o que os matou não tinha nenhum interesse em riqueza, mas também não queria que tirassem o ouro da montanha. Alguns relatos de pessoas que pegaram a trilha militar, que é chamada assim porque foi a trilha feita pela cavalaria para chegar até os índios, contaram ter visto criaturas humanoides caminhando pela montanha e que talvez sejam elas as responsáveis por algumas mortes e o sumiço das cabeças. Contam também de uma escada em espiral, que talvez seja a entrada da mina. Essa escada estaria em um buraco, parece não ter fim, mas também ninguém sabe onde fica. Há pessoas que disseram ter visto homens com roupas de época surgindo do nada, caminhando alguns passos e desaparecendo em outro ponto. E isso pode ser porque um pesquisador e também os nativos mais velhos dizem que na montanha há 21 vórtices que levam ou para outra dimensão, outro mundo, para a Terra Oca, ou até mesmo, quem sabe, para a entrada da mina.
As trilhas se fundem umas com as outras, fazendo com que as pessoas se percam. E foi assim que muitos desapareceram. Apenas a chamada trilha militar é segura. E dizem que ela só é segura porque é a única trilha feita por humanos. E aos poucos começou a parecer que os índios estavam certos, que realmente alguém, alguma coisa, protegia a montanha e a mina contra os invasores. Enquanto isso, no povoado lá embaixo, outra mina estava em plena atividade. Mas naquela época, a menor discussão era resolvida à base da bala, e muitos exploradores morreram lá dentro. Houve também mortes por doenças, cansaço, ou os que morreram sem oxigênio. Quando o ouro acabou, o povoado foi sendo aos poucos abandonado e se tornou uma cidade fantasma e em ruínas. Anos depois, um homem, Bob Shoes, comprou o lugar dos Apaches e, a partir das ruínas, reconstruiu todo o povoado, exatamente como era na época da Corrida do Ouro. Sua intenção era fazer uma atração turística temática. Nas primeiras escavações, Bob e os trabalhadores encontraram um fêmur humano e, cavando mais a fundo, acabaram achando o resto de um esqueleto. Ele usava roupas de mineiro, roupas de explorador. Esse esqueleto foi removido, apenas o crânio foi levado e colocado no museu. Os restos mortais foram enterrados no que seria um cemitério. As escavações continuavam e 3 dias depois foram encontrados de uma vez dezenas de esqueletos, todos com roupas de mineiros. Bob, na época, nem imaginava que ao remover aqueles corpos tinha acordado toda a atividade paranormal do lugar. Durante o dia, as atrações funcionam normalmente, com atores e atrizes usando roupas do Velho Oeste, circulando entre os visitantes e interagindo com eles. O turista pode beber no salão, pode ser convocado para um duelo, andar a cavalo, dançar com as moças do bordel. Mas alguns turistas relataram experiências bem melhores, mesmo durante o dia. Alguns dizem ficar confusos quanto ao tempo. Às vezes parece que estão ali há pouco tempo, mas quando vão ver já se passaram horas. Há também variações de temperatura, estranhas e bruscas, como a pessoa precisar colocar um casaco por estar tremendo de frio, enquanto o sol do Arizona está a pino. Há também quem trabalha lá e diz que isso é por influência da montanha. Bob também concorda, da energia que sai de lá e que abraça toda a cidade. Mas é à noite que a cidade fantasma se transforma numa cidade de fantasmas. Logo que o sol se põe, os trabalhadores vão embora, porque têm medo de ficar ali. Mas quem teve coragem de ficar à noite, como curiosos e investigadores paranormais, contaram que a montanha se enche de luzes estranhas. Alguns dizem ser OVNIs, outros acreditam que sejam os milhares de espíritos que habitam e velam pela montanha. Todas as construções do povoado são assombradas e nem mesmo o bordel escapa. As atrizes que trabalham lá são sempre arranhadas e empurradas e ouvem muitas vozes e sempre estão vendo homens com roupas de época sentados nas cadeiras que desaparecem diante de seus olhos. Há um fantasma que sempre está lá. E ele é violento. É um homem de chapéu preto e sobretudo, que ataca as moças. Assim como fazia quando estava vivo com as mulheres que trabalhavam ali no passado. Sabe-se disso pelas muitas psicofonias captadas de gritos, passos e pedidos de ajuda. Em uma dessas psicofonias, uma voz de mulher disse: "Tire-o daqui, ele me machucou." Esse fantasma também é visto caminhando pelas ruas vazias, sentado no salão e andando a cavalo. Há outro fantasma bem conhecido, mas esse é amistoso, de barba branca comprida e também usando roupas de mineiro. Ele passou um bom tempo conversando com uma das moças e até acenou para o prefeito Bob. E eles só foram perceber que não se tratava de nenhum vivo quando ele desapareceu de repente. A mina onde morreram vários trabalhadores, todos eles donos dos corpos encontrados por Bob, parece ainda funcionar,
em um plano invisível, pois muitas pessoas contaram ouvir o som das ferramentas, dos carrinhos e dos passos dos mineiros passando por eles. No museu, onde estão os crânios, são ouvidas vozes e passos. Certamente são os donos deles. O prefeito Bob diz ter certeza de que alguns dos fantasmas que estão ali, e alguns até o perseguem, estão pedindo novamente que seus corpos sejam enterrados de volta onde foram encontrados. Em algumas noites de lua cheia, são ouvidos tiros vindos da montanha, como se a batalha entre os apaches e a cavalaria se repetisse até hoje. E mais sons de tiros nas ruas estreitas da cidade mostram que, de vez em quando, os duelos invisíveis, ainda acontecem. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mas um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.